Fala, meus queridos. Bora? Seguinte, os movimentos de emancipação. Como eu tinha dito na aula, na primeira parte, os movimentos nativistas, eles eram marcados por serem locais. Não havia um sentimento, uma ideia de nação construída. E a resolução do problema local, muitas vezes esses movimentos eram praticamente só comandados por grupos elitistas. A gente tem que excetuar aí a questão dos emboabas, porque nos emboabas os bandeirantes estão diretamente ligados a isso e eram figuras que viviam do sertanismo de contrato. Apesar de que todas as obras do ensino médio, praticamente, fecham a ideia de que os nativistas são revoltas elitistas. São predominantemente elitistas. Do mesmo jeito, a gente já tem uma nova leitura sobre a guerra dos irmãos Beckman, ou a revolta de Beckman no Maranhão, porque houve uma aliança entre os governos do Maranhão e do Pará, pelo menos uma tentativa de conciliação, então ela sai do âmbito local e vem para o regional. Mas enfim, se você fizer uma analogia com os movimentos de emancipação, a gente vai considerar que somente no movimento de emancipação a gente tem ideia de nação e nós temos ideia de independência. Não se resolveria apenas pontuando o problema naquele momento, mas se libertando, se emancipando, se tornando autônomo de Portugal. Essa era a solução e é o contexto da época. Data muito marcante do início do movimento de emancipação, 1789. Para a história, no viés positivista, que trata a história através de uma cronologia, usando um mapa do tempo europeu, 1789 marca a Revolução Francesa e o início do que a gente chama de Idade Contemporânea. Hoje, a Idade Contemporânea a gente geralmente marca até o final da Guerra Fria, e de lá para cá, a gente vem dos anos 90 para cá, trabalhando o que a gente chama de nova ordem mundial. Então, 1789 é um ano que a gente sai da Idade Moderna, entra na Idade Contemporânea, é o ano da Revolução Francesa e marca o ano da Conjuração Mineira, o início da Conjuração Mineira. Porém, a Conjuração Mineira ela é influenciada pelas ideias do Iluminismo, assim como a Revolução Francesa o foi, e pelos fatos ocorridos na independência ou Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Alguns autores gostam de chamar de Revolução Americana, e não mais independência dos Estados Unidos. Para a gente ter uma leitura sobre as revoluções burguesas, que seriam a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana. Então, esse contexto é um contexto de questionamento sobre o absolutismo. Questionar o absolutismo, questiona-se o mercantilismo, que aqui no Brasil nós éramos moldados economicamente por uma metrópole, numa colônia de exploração, então não tem como não questionar o mercantilismo aqui no Brasil. A administração colonial havia mudado de perfil, se tornado mais rigorosa com o ciclo da mineração. Portugal está em crise, em forte dívida com a Inglaterra. Sobrecarrega a elite colonial brasileira. Essa mudança de comportamento fez a elite brasileira se sentir própria do Brasil. Esse sentimento de território e de separação, de que Portugal agora não faz mais parte dos planos da elite brasileira, a elite brasileira também não quer mais fazer parte dos planos de Portugal. E o fato da América ter se tornado independente da Inglaterra, na independência dos Estados Unidos, cria todo um contexto de fortes influências para a Conjuração Mineira. O nome de Inconfidente ou Conjuração é porque o movimento é conspiratório. É montado uma sociedade secreta, inclusive os princípios da maçonaria brasileira, que não copia letra por letra os perfis da maçonaria europeia, principalmente francesa, é uma adaptação, tá?
A maçonaria no Brasil, ela tem membros da igreja, a maçonaria no Brasil, ela tem grupos que são do Estado, ela não questiona as mesmas reivindicações da maçonaria europeia, que era muito mais, no princípio ideológico, muito mais transformadora do absolutismo do que aqui no Brasil. Mas é uma revolta que tem um conjunto de grupos sociais que sim são da elite mineira da região, mas que tem não só proprietários de terra e funcionários do Estado, artistas, tá? Poetas, figuras letradas, tá? Tomás Antônio Gonzaga, Manuel da Costa, e nós temos militares que vão participar, entre eles o Alferes, talvez a figura mais simbólica, mais emblemática dessa conjuração, que é o Tiradentes, que durante muito tempo criou-se uma lenda em torno do Tiradentes. Tem várias lendas, né, em torno do Tiradentes, que o Tiradentes é o primeiro templário brasileiro, que ele teria sido um cavaleiro templário. Tem até uma série de TV que foi feita em cima dessa lenda, sobre a possibilidade do Tiradentes ser o nosso primeiro cruzado, tá? E esse cavaleiro templário do Tiradentes teria continuado a sua ideologia, seu ideário, através de sua filha, que teria fugido na época da Conjuração Mineira. E que outra lenda também nos remonta à ideia de que o Tiradentes era a figura pobre desse processo. Diferente da Conjuração Baiana, que tem forte participação popular dos alfaiates e de escravos, como João de Deus, figuras sem posses financeiras, mas que tiveram forte participação na montagem do processo, na Conjuração Mineira nós não temos a participação de grupos sociais de condição social abastada, não mesmo. Todos eles são membros de uma elite, só que você, quando pensa numa elite, não existe homogeneidade social. Então existe um grupo que está no topo da pirâmide econômica, mas eles têm sim suas diferenças e seus cargos e suas funções distintas. E o papel do Tiradentes, ele é emblemático porque ele era uma figura militar do processo. Ele inclusive estava no Rio de Janeiro quando houve a delação, não só comprando armas, mas uma coisa que ele queria organizar a questão militar, era papel dele na conjuração. Ele não está só comprando armas, como ele estava também tentando encontrar aliados no Rio de Janeiro para que eles pudessem se reforçar militarmente. A Conjuração Mineira tinha um objetivo bem claro, a emancipação, a separação do Estado português e montar uma república de ideário iluminista, tá? E romper com o pacto colonial definitivamente, acabar com a cobrança da derrama, que era naquele momento a gota d'água que tanto reclamava a elite mineradora. A construção de universidade, provavelmente em Vila Rica, tinha até uma bandeira já, né, a liberdade antes que tardia, de forma triangular, que também é uma influência aqui dos princípios da maçonaria, até porque a ideia dos três poderes, tá? E esse movimento dependia claramente da adesão desse grupo e do segredo. Eles estavam se programando para atacar o Estado no dia da cobrança da derrama. Primeiro porque o Estado concentrava os dragões, os funcionários militares, para poder arrecadar os impostos, e ficava mais fácil atacá-los em bloco. Porque se derrotassem aquele grupo, o governo não teria como se mobilizar. 2, naquele dia estava sendo arrecadado o máximo de carga tributária do ano. Então era uma maneira deles também concentrarem as riquezas para serem usadas durante a revolta. Mas eles foram entregues pelos membros do próprio grupo. Provavelmente teve 3 delatores. É bom lembrar que o movimento, apesar de saber que necessitava do silêncio, necessitava de ser guardado segredo, eles faziam as reuniões regularmente, de madrugada, numa cidade onde não havia vida noturna tão tarde. Fazer reunião de madrugada acaba chamando mais atenção do que se fosse de dia. Porque não tem barulho de madrugada. E as pessoas saindo para ir para as reuniões, elas já chamavam a atenção. 2, eles assinavam a ata da reunião. Tudo bem que era com pseudônimo, mas gente, poucas pessoas sabiam escrever. O governo, inclusive, vai usar no processo contra eles
a grafia deles, tá? E você guardar segredo entre duas pessoas já é difícil. Você guardar segredo entre algumas dezenas de pessoas é humanamente impossível, praticamente. E quando o governo criou o esquema de delação premiada, de que quem levasse até o governo informações sobre a conspiração que tanto se falava na região das Minas Gerais, que estava se formando, seria absolvido. E muitos deles tinham dívidas por conta da carga tributária. Tanto que quem delatou eram pessoas que tinham dívidas grandes e que faziam parte da revolta para que não pagassem essas dívidas. E aí, se ele delatar e ele vai escapar do pagamento da dívida, para que ele ia colocar em risco a vida dele? Eles delataram, tá? O Tiradentes, junto com um grupo pequeno, vão ser presos, porque um delatava o outro. E foi combinado anteriormente duas coisas entre eles. Primeiro, eles iam abdicar de todos os bens. Tiraram todos os bens do nome, porque o comum de punição à elite brasileira, para o governo não perder o controle, era de que quando um membro da elite era preso, tomava-se os bens dele. Então eles tiraram os bens e colocaram o nome de terceiros. Por isso até que o Tiradentes, no inventário dele, ele não tem bens. E aí cria-se a lenda que o Tiradentes era pobre. Não, ele não tem bens no nome dele, como todos eles haviam feito isso. E eles haviam combinado anteriormente de que se fossem pegues, eles assumiriam a culpa para que se o movimento não parasse. Então se eu fosse pegue, a culpa é minha. Então ninguém vai saber que o Trigueiro está envolvido, que o Fernandes está envolvido, que o Lázaro está envolvido, que o Renato, que o Raul, que o Paulão estão envolvidos, tá? Que o professor Alexandre está envolvido, porque eu teria assumido a culpa. Então poucos cumpriram o papel previamente acordado, ficaram presos, o processo de devassa, de procurar documentos e de acusações demorou quase 3 anos inteiro. E somente em 1792 eles vão à condenação. A maioria foi degradado, mandado para a África, inclusive os que foram enviados para a África depois conseguiram, grande parte, recuperar os bens, tá? E o Tiradentes vai ser condenado à morte como figura exemplar porque teria assumido o papel militar na revolta. Então ele foi acusado formalmente de ser o líder militar do Levante, que está disposto a lutar até a morte, sem que está disposto a morrer por a mesma causa, que é o que vai acontecer com o Tiradentes. Aquele quadro tão famoso do Tiradentes esquartejado, criando todo aquele simbolismo da cruz e o entorno que foi criado, dele ter sido transformado num personagem com uma barba, lembrando até a figura com uma cruz ali exposta, a figura divina de Jesus. É bom lembrar que isso foi a criação do Zé Américo, tá certo? Não é da época, foi no final do século XIX, quando o Brasil estava procurando, no período de transformação para a República, na transição do Império para a República, o Brasil precisava construir símbolos nacionais. E aí o patriotismo cria esses heróis. E entre os heróis que foram criados foi a figura do Tiradentes, porque foi uma das primeiras figuras que a gente tem de líder político aqui que luta pelo processo de emancipação. E aí foi transformado aquele personagem. A gente tem relatos bem mais críveis, tá, de momentos antes da condenação de Tiradentes, de que ele estava em pé porque ele vai a enforcamento, e era normal que quem ia a enforcamento tinha que tirar a barba, porque em alguns casos a barba muito grande poderia atrapalhar o enforcamento, tá? Minha não, que a minha não vai pra frente não, jovem, eu deixo aqui 2, 3 meses e fica desse tamanho aqui, tá? Não funciona não, mas vamos que vamos. Na Conjuração Baiana, nós já temos duas diferenças bem características. A primeira, o período onde ela acontece tem muito a ver com as influências que ela recebe. Em 1798, diferente do que aconteceu na Conjuração Mineira quando ela nasceu, a Revolução Francesa já é uma realidade. Na verdade, nós estamos na fase decisiva da República Jacobina, entrando em decadência, a República Jacobina, mas as influências da República Jacobina chegaram aqui, então o rei já havia sido condenado à morte. E todo esse impacto, né, de um rei sendo condenado pela própria população vai ser fundamental para que isso crie um desejo de independência. 2, a Revolução Francesa interferiu diretamente na independência do Haiti,
porque o Haiti era uma colônia francesa e foi abolida a escravidão no Haiti, nas colônias francesas durante a Revolução Francesa, e isso interferiu para que um grupo, tá, tomasse as rédeas do processo de independência, que inclusive teve como liderança figuras que eram da condição de escravos. Então essa independência escrava, essa república escrava que nasce no Haiti, a influência jacobina, chegam a Salvador. E a elite de Salvador acaba se aproximando ideologicamente do iluminismo da Revolução Francesa, porque querem se libertar de Portugal, do pacto colonial e tornar de novo Salvador uma zona mais influente economicamente. Conta com a participação de membros da igreja, por conta dessas influências que vêm, e a igreja percebe que tem que se fazer parte politicamente desse processo, porque na Revolução Francesa a igreja acabou se tornando um grande alvo de ataque dos revoltosos, dos revolucionários, então ela quer fazer parte desse processo. Havia questionamentos também da igreja portuguesa em relação ao Brasil, e a questão da participação dos populares, que é uma diferença bem clara da Conjuração Mineira, não só de sua influência, mas também de seu objetivo. A participação de grupos escravos, havia um desejo de abolição, que em Minas Gerais não haveria abolição, não haveria nem nas pautas das reuniões da Conjuração Mineira, em nenhum momento se fala sobre ter o processo abolicionista. E igual que aconteceu, aí sim se assemelha ao que aconteceu em Minas, nós temos a influência de uma sociedade secreta maçônica, os Cavaleiros da Luz, que vão receber influências das obras que vêm do iluminismo e que são responsáveis pela montagem de panfletos, de jornais, de mensagens, de cartazes que vão ser espalhados nas ruas de Salvador, conclamando a população à revolta. O fato do movimento ser conspiratório e querer não só a independência, mas a montagem de uma república, abolição, fim do pacto colonial, que são todos esses crimes graves contra o Estado metropolitano, todos passíveis de morte, de alta traição, somado ao fato de que, apesar de que é um movimento secreto, eles espalharam cartazes. Eles vão ser descobertos, o governo percebe a movimentação, porque eles estão anunciando a revolução, tá? Não tem um dia, mas eles anunciavam nas ruas de Salvador a revolução. Fez com que, de novo, o sistema de delação premiada funcionasse. E uma parte, membro da Conjuração Baiana, entrega um dia de onde haveria uma grande reunião. O governo consegue pegar 49 pessoas nessa reunião, 49 líderes, são presos, sob interrogatório, do mesmo jeito que aconteceu na Conjuração Mineira, sob forte interrogatório, um entregava o outro. As lideranças ligadas à aristocracia foram absolvidas porque entregaram os populares. A maioria deles foram condenados à morte. Alguns foram mandados para fora de Salvador, degredados, tá? Outros vão se manter presos. Lembrando que a prisão na época era uma condenação praticamente à morte, porque você ficava preso, era por tempo indeterminado, não era condenado a 10 anos, 20 anos, você era preso, você não sai, tá? E ela é notoriamente bem mais rigorosa a punição na Conjuração Baiana do que na Conjuração Mineira. A Conjuração Carioca, que muitos livros não a citam, é datada de 1794, alguns livros colocam 1795, ela foi a formação de uma sociedade literária, que um grupo com acesso a obras que vinham da Europa, da França, da Inglaterra, eles começaram a traduzir essas obras do Voltaire, do Rousseau. São obras que são muito revolucionárias para quem é uma colônia de exploração, tá? O Voltaire defende a liberdade de expressão. O Voltaire defende um Estado formado por um grupo intelectualizado. O Rousseau defende um Estado eletivo, tá? E de que houvesse a participação de um processo bem mais amplo de ideia de política. Então, eles começaram a montar uma sociedade literária, mas rapidamente foram descobertos, porque esses livros primeiro eram proibidos. Então, era muito fácil também de identificar quem conseguia ter acesso a livros, porque eram poucos. Aqui no Brasil não tinha biblioteca oficial, não tinha universidade oficial, tá?
Então, você ter acesso a esses livros acabava chamando muita atenção, era um produto proibido, ideologicamente falando. Eles vão ser perseguidos, são levados a julgamento, as obras são encontradas, mas não foi encontrado provas concretas, assim a justiça concluiu na época, de que não havia provas concretas de que a leitura daquilo que estava sendo feito seria colocado em prática, que eles estavam fazendo um levante contra o Estado. Eles estavam lendo obras que eram perigosas para o Estado metropolitano, mas não havia se concretizado a leitura em algo prático, a não ser na sociedade literária. Então, eles foram absolvidos com a condição de devolverem as obras, de entregarem as obras, e a sociedade literária foi desfeita, tá? É o princípio de uma mudança de comportamento, de um sentimento nacional, que vai ser tão importante para você entender a aula de período joanino. Quando a família real vem para o Brasil, esse sentimento de nação já existe, e que vai acabar aflorando quando a família real tem que voltar a Portugal. Essas sociedades secretas são participantes também do processo de independência, que são as cenas do nosso próximo capítulo. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima aula. Valeu, jovens!